Bem-vindos. No vídeo de hoje, apresentarei alguns pontos relacionados a problemas ou a dificuldade do equipamento não gelar o ambiente corretamente ou não resfriar corretamente o local. Relacionei aos sete motivos, né, pontos, né, que é importante ser verificado. E ao final, vou deixar uma dica bônus também, onde que será possível fazer a verificação, é muito simples, bem básico, onde qualquer pessoa, qualquer usuário pode fazer essa verificação, tá? Sem a necessidade de ferramentas, de instrumentos, onde os profissionais do segmento muitas vezes o utilizam, ok? Bom, inicialmente eu falarei primeiro da unidade interna, pelo fato dela ser mais acessível, né, para os usuários, por estar no ambiente interno. Bom, a primeira dica, né, dica número um, é com relação à observação do controle remoto, é uma dica bem simples, bem muito básica, né, mas é importante sim sempre estar verificando, né, se o funcionamento do controle está adequado, né, se está emitindo o sinal para a parte do equipamento, e que muitas vezes a bateria, né, ela pode se descarregar, porque o equipamento pode ter ficado parado ao longo do ano, e ao voltar, né, a sua utilização, a bateria não está trabalhando corretamente. Então é importante você fazer, e é muito simples, você faz o teste de ligar e desligar, e também pode fazer a modulação da velocidade do ventilador. Um outro ponto também que é importante sempre observar é com relação, né, que acaba prejudicando, né, o funcionamento do equipamento, né, e contribuindo para que ele não gele corretamente, não resfrie o ambiente corretamente, é quanto ao filtro de ar. Muitas vezes o filtro de ar ele pode estar saturado, né, ele está completamente sujo e acaba obstruindo a passagem do ar. É sempre importante observar nos manuais dos fabricantes, né, a verificação, o período, né, de verificação, né, periódica, né, de fazer essas verificações para evitar, né, que o equipamento não funcione corretamente. E além de você fazer essa limpeza, né, onde ela é muito simples, você pode através removendo o filtro do equipamento com um aspirador de pó para fazer toda a remoção da poeira, ou mesmo levar para um local, né, com um tanque, com acesso à água, à temperatura ambiente, e fazer, podendo lavar, né, com a utilização de um sabonete neutro, com uma esponja, você faz toda a remoção de toda a sujeira existente no filtro e deixando ela secar, né, após ela secar, você retorna esse filtro. É importante destacar, né, que nunca permita que o equipamento funcione sem o filtro de ar, porque além do filtro de ar fazer a filtragem, né, das impurezas do ambiente, né, como poeira, né, do local, ele acaba também protegendo a serpentina, onde ele evita que acabe acumulando poeira e, consequentemente, essa poeira ela acaba prejudicando a passagem do ar e, consequentemente, contribuindo para uma maior performance. Então, o filtro limpo ele tem praticamente duas finalidades, que é você garantir um ar mais saudável, né, que você possa respirar isento de poeiras, bactérias, né, e vírus, e também contribui para a economia de energia, né, consequentemente você vai, né, economizar um dinheiro aí, né, nesse sentido, porque ele não acaba trabalhando de forma sobrecarregada, né? Quando você com o filtro sujo, totalmente sujo, ele acaba prejudicando, né, o rendimento do equipamento. Bom, a ventilação é um item também importante você verificar, né, através do próprio controle remoto, você pode fazer o acionamento e observar, né, você vai alternando ali a rotação do ventilador, inicialmente pode ser na alta, na média, na baixa, enfim, vai fazendo a simulação das diversas velocidades do equipamento para certificar que o motor não que esteja em perfeito funcionamento e que também o rotor, né, o ventilador ali não esteja obstruído ou não esteja travado. Mal dimensionado. Um outro ponto importante também que deva ser observado que é o seguinte: muitas vezes o equipamento ele foi selecionado, foi dimensionado para um dado momento em que existia um número de pessoas. Isso ocorre muito em ambiente local, em ambiente comercial, né, mas pode também se aplicar a um local residencial, onde existia um número de pessoas. E com o passar do tempo, esse número de pessoas no local aumentou. E é lógico, consequentemente, o equipamento em dias quentes
ele não vai trabalhar de uma forma adequada, né, e o rendimento dele não vai ser o mesmo, né, da forma que ele foi selecionado e mencionado inicialmente. Então, isso também pode contribuir para prejudicar o funcionamento do equipamento e não gelar, né, resfriar corretamente. Um outro ponto também que é importante destacar é com relação aos vidros, né, portas e janelas. Sempre certifique que essas portas e janelas estejam totalmente fechadas e, principalmente com relação às janelas, né, sempre é importante a utilização de cortinas para evitar a incidência da luz, né, e dessa forma acabe aquecendo o ambiente, né, mais ainda, e dessa forma você evita de sobrecarregar também o equipamento e poder funcionar corretamente. Se você, no caso, se você também deseja trabalhar com ar-condicionado ou pretende conhecer mais sobre esse mercado, para poder ter conhecimento e autoridade, né, no assunto e poder trabalhar na área prestando serviços, né, de instalação e manutenção e ter, né, o seu conhecimento, ser um profissional, né, para poder ter gerar uma fonte de renda ou gerar uma renda extra. Eu deixarei na descrição, né, o link, né, de cursos, né, em que eu indico, em que vai te auxiliar bastante, né, a trabalhar nesse mercado que sempre está em crescimento e sempre em procura de profissionais especializados, né, e qualificados. Bom, com relação à unidade externa, vou, né, relacionar alguns pontos também aqui. E a unidade externa, muitas vezes, ela não é acessível, né, para o usuário, né, porque pode acontecer de estar montado sob suporte e estar numa altura não seja apropriada, né, seja necessária a utilização de escadas, enfim, não é acessível. Então, essas dicas são para, no caso, para quando seja possível, né, fazer essa verificação, que esteja próximo, né, às vezes está numa varanda ou está um local onde possa esteja mais próximo. Então, essa verificação seria com relação à ventilação. Sempre é importante você observar se o ventilador está funcionando, né? E se existe, é possível, né, através com a mão, né, observar se está saindo o ar quente, né, de dentro da máquina. E isso é um sinal de que o sistema de ventilação está funcionando e que está existindo a troca de calor, onde está saindo todo o ar quente. Um outro ponto também importante observar, e vai muito do local onde está instalado, porque muitas vezes ao longo do ano, principalmente após a estação do outono, muitas folhas, ramos e galhos acabam, né, se acumulando na serpentina, né? Então é importante estar sempre atento a essa situação, porque com esses acúmulos, né, esses objetos, né, na serpentina, acabam prejudicando a passagem e obstruindo a passagem do ar. Dessa forma também acaba prejudicando o desempenho do equipamento e também o seu rendimento e prejudicando internamente, né, onde ele não resfria, não acaba gelando, resfriando o local adequadamente. Um outro item também, mas aí aqui eu vou deixar nos cards, né, como fazer a verificação, é com relação aos capacitores. Muitas vezes o capacitor do compressor pode estar com problema, ou mesmo do ventilador. Nesse caso, se ocorrer de ser do capacitor do motor do ventilador, não vai acontecer do motor estar funcionando corretamente. Tá? Mas nesse caso é necessário, né, que um técnico especializado ou uma pessoa já com conhecimento mais técnico da elétrica faça essa verificação para avaliar se o capacitor está adequado ou não. Isso não é ele que é o responsável pelo mau funcionamento do equipamento. A última dica, que é a dica bônus, né, como citei inicialmente lá como inicialmente do vídeo, no início do vídeo, é a verificação, né, de possíveis vazamentos, né, onde pode ter ocorrido. Inicialmente o equipamento pode ter partido, né, funcionando corretamente, e mais ao longo do tempo pode ocorrer, né, não é uma regra, mas pode ter ocorrido que ocorra situações onde ocorra trincas na flange, né, no tubo de cobre, decorrentes de vibração, né, porque ali você tem um ventilador, tem um compressor que funciona periodicamente, então isso pode acontecer, ou às vezes um mau aperto também da porca. Bom, aí como fazer a verificação? A verificação ela é muito simples, né? Qualquer pessoa pode fazer. No caso, através com uma esponja, né, e também com um detergente neutro, é possível você passar sobre essa porca, né, tanto na parte de cima ou na parte de baixo, e observar se não tem formação de bolha, nada em cima da porca. Se observar que existe essa formação de bolha, é sinal que ali é um ponto de vazamento. E também é comum ocorrer
né, pode ser próximo, né, embaixo ali, de formação de acúmulo de óleo, de sujeira, né, com essa característica, que também é um sinal de que ali ocorreu um ponto de vazamento. Bom, para você que chegou até aqui, o meu obrigado e espero vê-lo no próximo vídeo. Até a próxima.